Boa noite! Estamos começando a nossa live sobre planejamento e organização. Vamos esperar o Instagram avisar o pessoal. Boa noite, Maressa. Eliana, boa noite. Vamos falar sobre esse tema que é tão esperado, tão desejado, tão importante para a nossa jornada aí como mãe, como educadora. É isso, Ellen, Renata. Saudade que eu estava de fazer a live com vocês. Na verdade, isso não vai ser uma live, vai ser uma verdadeira aula. Boa noite, meninas. Então, vamos começar? Nessa nossa aula de hoje, eu trouxe alguns pontos com relação a algumas perguntas que eu recebi na semana passada, referente a dúvidas com planejamento, sobre organização. E eu trouxe alguns pontos bem importantes, então essa nossa aula eu vou trazer uma base sobre planejamento, sobre organização, pontos que são fundamentais, que sem eles nós não vamos conseguir, tá bom? E aí, na nossa aula de amanhã, nós vamos ter uma aula mais prática. Eu vou mostrar como é que eu faço o meu planejamento, como é que eu organizo o meu planejamento, como é que eu faço as adaptações quando eu atraso, quando acontece qualquer coisa. E na nossa última aula, vai ser uma aula dos ajustes, e aí eu vou dar indicações de livros, de literaturas, de formas de abordar e de trabalhar com a criança. Eu vou falar um pouquinho também sobre a forma como eu faço aqui em casa, como eu organizo o meu horário, para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam aí ter uma ideia de como é que você vai adaptar de acordo com a sua casa, de acordo com a sua realidade. Combinado? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Pra gente poder começar. As nossas aulas não vão ser demoradas, assim espero. Então, bora lá. Qual que é a maior dificuldade que eu percebo que as mães enfrentam quando falam sobre planejamento, sobre organização? O grande problema, realmente, é que normalmente nós temos a tendência a querer ver o resultado, querer ver qual é o caminho, querer já entender como é que vai acontecer. E para nossa vida, num todo, não só com relação ao planejamento, mas com relação a tudo, as coisas elas não funcionam assim. Nós precisamos aprender a começar a caminhar e entender que as coisas elas vão se ajustando à medida que nós vamos caminhando. Nós temos a tendência em querer saber qual é o caminho, querer saber qual vai ser o resultado, como é que vai funcionar. E por a gente não conseguir ter essa visão, muitas vezes a gente nem começa. Ou a gente já começa com medo, começa frustrada. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro é comece a fazer, começa a caminhar. É ao longo da nossa jornada, é no nosso caminho, na nossa trajetória que nós vamos ajustando, que nós vamos adaptando, que nós vamos organizando aquilo que precisa ser organizado. Os planejamentos foram feitos para realmente não funcionar, na maioria das vezes. Então, o que a gente tem que entender? Que nós vamos ter uma visão geral daquilo que a gente quer para cada um dos nossos filhos, e isso é individual. Então, o que eu quero para o Luiz Felipe, eu tenho um objetivo para o Luiz Felipe, eu tenho um outro objetivo para a Ana Luísa, que é uma visão geral. Agora, dentro desse objetivo, eu preciso ter pontos, eu preciso ter pautas que são pequenas etapas que eu preciso ir conquistando ao longo da jornada. É assim que funciona. É assim que vai fazer, que vai dar certo. Não existe outro caminho. Então, o nosso planejamento, a nossa organização, não dá para ser aquela coisa anual e a gente acreditar que vai funcionar, que você não vai ter que adaptar, que você não vai ter que ajustar. Não é assim.
Entende? Então, o planejamento, às vezes as mães me falam, Priscila, eu não consigo fazer planejamento do semestre, mensal, semanal. E aí, o que que eu te falo? O que que eu faço? Eu tenho um planejamento anual, que inclusive amanhã eu vou disponibilizar para vocês, para quem estiver na live, o meu arquivo pessoal editável, para você ter como modelo, para você poder editar e usar da forma que você quiser aí com a sua casa. Você tem que ter esse anual para você ter uma noção, uma visão do que seu filho, qual é o caminho, qual é o plano que você vai traçar ali, vai trilhar ao longo do ano. Mas você precisa ir tendo claro quais são os pontos que você alcançou na semana, no mês, no semestre. Isso é como um plano de voo. O piloto tem o plano dele. Só que pode ser que lá em cima aconteça uma tempestade, não estava previsto, aconteça qualquer problema, não estava previsto. E aí, ele vai ter que adaptar, ele vai ter que ajustar. Então é sobre isso, é sobre você conseguir enxergar os pequenos avanços que vão acontecendo ao longo das semanas, ao longo dos dias. É você ter claro que vai ter dia que não vai dar certo. Vai ter dia que o que você planejou, o que você programou, você não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque a criança está indisposta, porque a criança não dormiu bem. E tá tudo muito ligado. Tudo tá ligado com a obediência do nosso filho, a rotina dos nossos filhos, o desenvolvimento dos hábitos dos nossos filhos, da nossa casa. Sua criança vem de uma rotina muito desorganizada, provavelmente no dia seguinte ele não vai acordar bem, ele vai acordar todo bagunçado, sem rotina, irritado, talvez dormiu menos do que o necessário. Então, nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos ter esse feeling, sabe? Aquele feeling de perceber, opa, hoje o dia tá meio agarrado. Não adianta eu ficar insistindo aqui que vai dar ruim, sabe? E aí vai mudando, vai adaptando, vai ajustando. Nós precisamos decidir parar de passar aquela massa de rolo compressor nos nossos filhos, como é feito muitas vezes na escola, devido à obrigatoriedade de cumprir um currículo, de cumprir uma carga horária. Se você pratica educação domiciliar, você não tem isso. A educação, ela precisa ser personalizada. Personalizada para quem? Para o seu filho. Eu até brinco, eu falo, gente, as aulas online acabaram. Mas para muitas pessoas não. Por quê? Porque eles continuam pegando um currículo pronto e colocando a criança para cumprir esse currículo pronto. Sendo que cada criança ela é única. E aí eu não tô falando também que você tem que deixar a criança fazer o que ela quer, fazer corpo mole. Não. Mas nem toda criança vai aprender na velocidade, na mesma velocidade. E qual é o nosso objetivo aqui? Qual que é o seu objetivo quando você está educando seu filho? Cumprir currículo ou fazer com que ele aprenda? Para que uma criança ela aprenda, a gente não pode ter pressa. Existe uma ordem adequada, existe uma sequência que precisa ser seguida. O aprendizado, ele se dá por 3 etapas. A criança, ela entende um conteúdo, ela ouve, ela vê, ela entende aquele conteúdo. É a primeira etapa. A segunda etapa é quando a criança pratica, ou seja, ela faz atividades, ela faz exercícios, ou seja, ela transforma aquela informação em conhecimento, ela se coloca em atividade, ela deixa de estar numa posição de passividade e se coloca numa posição de atividade. Nesse momento, ela está aprendendo, realmente. E aí existe o terceiro momento, que é o sono, que é o momento em que o nosso cérebro vai fazer toda aquela limpeza diária, né? Como se fosse aquele detox diário, em que ele vai tirar todas aquelas informações que não são necessárias e vai fixar o conhecimento. Ou seja,
aquilo que foi praticado, aquilo que foi feito de forma repetitiva. Então, se você coloca o seu filho para fazer um tipo de conteúdo e você não volta nesse conteúdo, e você não faz com que a criança pratique esse conteúdo, de fato, toda essa informação vai ser perdida. Vai estar perdida. Você desperdiçou um dia da sua vida, um dia da vida do seu filho, porque ele não aprendeu. O que a gente vê acontecendo nos dias de hoje? As crianças estão na escola, as pessoas estão estudando. Quando elas terminam ali de fazer uma prova ou quando passa um tempo, elas de fato, elas se esquecem de tudo que elas dizem que tinham aprendido. Elas se esquecem de tudo que aprendeu. Por que isso acontece? Porque, na verdade, ela não aprendeu. Ela viu um conteúdo, ela ouviu sobre algum conteúdo. Ninguém aprende na posição de passividade. Ninguém aprende nada na posição de passividade. Você pode receber uma informação, mas aprender é só quando você se colocar em atividade, ok? Então, pega papel e caneta e anota um ponto bem importante. Nós precisamos praticar o FCA. Tá? O que é esse FCA? É o fazer, corrigir e adaptar. Isso precisa ser um lema para a nossa vida. Isso precisa ser um mantra na nossa vida. Se você não começar a fazer, tendo consciência que ao longo do seu caminho, da sua trajetória, você vai precisar corrigir e você vai precisar adaptar. É isso, para que o seu planejamento dê certo, para que as coisas comecem a funcionar para você na sua casa, na educação dos seus filhos, você precisa praticar o FCA. Você precisa começar a fazer. Priscila, mas eu não sei como. Não importa. Comece a fazer. Priscila, mas e se não der certo? Não tem problema. Começa a fazer. E à medida que você vai caminhando, à medida que você vai andando, as coisas vão se ajustando. Você vai começar a perceber, você vai começar a enxergar o que precisa de ajuste, o que precisa mudar. Às vezes você faz um planejamento que você vai dar português, matemática, história e ciências todos os dias. Ou português, matemática, história segunda, quarta e sexta, geografia e ciências terça e quinta, matemática e português todo dia. Você planejou isso, mas não deu certo. Então o que você vai precisar fazer? Ajustar. Isso aconteceu comigo. No início do ano, eu planejei exatamente assim. Eu ia fazer português e matemática de segunda a sexta, história segunda, quarta e sexta, ciências e geografia terça e quinta. Não deu certo. Não dava tempo. Não dava tempo. Por quê? Porque eu ficava ansiosa, porque tinha que andar logo. Tinha que andar logo, porque senão não ia dar tempo de ver o outro conteúdo. E ficava naquela tensão, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Aquela confusão. Eu ficava estressada, meus filhos ficavam estressados. Eu começava a aplicar conteúdo. Não dava para eles fazerem atividade, porque não ia dar tempo de fazer a outra. Ou seja, eu tirei meus filhos da escola, mas a escola não saiu da minha casa. Eles não estavam aprendendo. Por quê? Porque eu queria cumprir currículo. Eu queria cumprir um cronograma. Eu queria que os meus filhos, eles tivessem contato com todos os conteúdos. Não deu. Não deu. E aí o que eu fiz? Logo no início do ano, eu adaptei, eu refiz o meu planejamento. Não funciona assim pra mim. Pode funcionar com a casa de alguém, pode ser que funcione com a outra pessoa, pode ser que tenha uma outra mãe que vai dar aula de manhã e vai dar aula de tarde. Eu não, eu vou dar aula de manhã, eu vou fazer os conteúdos de manhã. O que os meus filhos forem fazer à tarde, eles vão fazer sozinhos. Eu não vou dar aula pra eles na parte da tarde. E aí o que eu fiz? Eu coloquei de segunda a quinta. E aí, se pra você talvez não está funcionando, né, colocando todos os dias, você pode tentar dessa forma. Eu coloquei
de segunda a quinta, português e matemática. Então, todos os dias nós fazemos leitura da Bíblia, nós falamos sobre virtude, sobre princípios, sobre moral, todos os dias. Então, de 7h30 às 8h, todos os dias nós fazemos isso. Depois, eles estudam português e matemática comigo. Enquanto um está estudando português, o outro está estudando matemática. E normalmente eu dou mais apoio na aula de português, que é a que mais me exige estar perto deles nesse momento. Terminamos essas aulas, né, de português e matemática. Aí ele vai fazer aula de inglês, ele já faz sozinho. Vai fazer aula de música, ele vai fazer sozinho. Vai fazer... Tudo que ele for fazer, ele vai fazer sozinho. Então, a parte da manhã, nós ficamos com português e matemática todos os dias. E aí a gente treina leitura, faz ditado, faz caligrafia, faz tudo na parte da manhã, ok? Chega na sexta-feira, eu não vou colocar nenhum conteúdo, matemática e português, na sexta. Eu coloco Mistério da História, Ciência, Terra e Espaço e o Geografia. Isso, sexta-feira eu vejo esse conteúdo. Ele vai treinar ortografia referente a esse conteúdo. Nós vamos fazer ditado referente a esse conteúdo. Nós vamos ler referente a esse conteúdo. Ou seja, não tem estresse. Não tem desespero. Então, de segunda a quinta, eu faço um intensivo naquilo que eu acredito que é o fundamental, que é o importante. Porque é aquilo. Se sua filha, se o seu filho tem 13 anos, 12 anos... Priscila, mas ele tem que estudar geografia, história, ciências? Tem. Mas ele não tá dando conta de ler. Ele não consegue, ela não consegue pegar um livro e ler um enunciado. Não adianta. Não adianta a gente ficar empurrando. Vai travar a engrenagem. Vai travar. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos dar uma base, uma boa base para os nossos filhos. Então, nós precisamos fazer com que os nossos filhos venham dominar o português, que eles tenham capacidade de ler e entender o que está lendo, para que depois a gente consiga exigir e cobrar outras habilidades. Uma criança, uma pessoa que tem o domínio da língua, ela não vai ter dificuldade na matemática. Porque ela vai conseguir ler o enunciado, vai conseguir ler o problema e vai conseguir responder. Uma pessoa que não tem dificuldade na linguagem, uma pessoa que domina o português e que tem plenas capacidades de ler, né? Tem plenas capacidades de ler um texto, um livro, entender aquilo que ela tá lendo, ela consegue aprender o que ela quiser na vida. Nada pode segurar essa pessoa. Nada pode impedi-la de adquirir qualquer tipo de conhecimento. Não vão existir barreiras para ela. Só que se a gente não entender que essa mente escolarizada vai nos destruir, vai nos destruir, se a gente não tiver essa clareza, a gente vai continuar agindo e praticando como a gente fazia antes, cumprindo o currículo. Só que no final das contas, a conta não fecha. Porque o aprendizado não vai acontecer nesse modelo de ensino. Não tem como aprender dessa forma. Não dá. Não dá. Então, se você não tiver clareza que existem esses 3 níveis para que uma pessoa, um ser humano, aprenda, se você não tiver essa clareza, você vai pular etapas. Ah, eu vou ler uma história para o meu filho. Ok. Quando você está lendo, quando você está fazendo uma leitura em voz alta, ele não está aprendendo. Não tá, não se iluda, não está aprendendo. Ele está recebendo uma informação. Ele está entendendo sobre algum assunto. Ponto final. Aprender, ele precisa sair da posição de passividade e se colocar numa posição de atividade. Para que o seu filho aprenda com relação a esse assunto que você leu, vocês precisam fazer uma narração,
por exemplo. Então, ele precisa te contar o que ele entendeu. Vocês precisam discutir ali sobre aquele assunto. Vocês precisam conversar com relação àquele texto. Vocês precisam, talvez, fazer uma atividade com relação a esse texto. E ele precisa dormir. Para que essa informação se transforme em conhecimento e seja fixado. Aí, o que acontece? A criança vê um conteúdo na escola, vê o professor falando, chega em casa e não estuda. Ou seja, aquilo ali vai por água abaixo, vai embora. Aí a criança vê o pai e a mãe falando, mas não faz nenhum tipo de atividade. Não adiantou nada. Você perdeu seu tempo e perdeu o tempo do seu filho. Ou a criança vê um conteúdo, entende sobre alguma coisa, pratica, faz um exercício, mas não tem hora para dormir. Não tem rotina de sono. Dorme meia-noite, dorme 11 da noite, não tem hora. É todo desregulado. Não adianta. Ou você tá naquele desespero total, porque meu filho tá atrasado, aí eu não sei atrasado com relação a quem. Quem é que você anda comparando, né? Porque tem isso também. Se a gente não entender que a gente tem que parar com esse negócio de comparar os nossos filhos com outra criança, aí tá atrasado, aí você quer colocar um caminhão de atividade, de exercício, de conteúdo para ele fazer. Não adianta, porque o nosso cérebro, ele é tão perfeito, ele é tão incrível, que existe uma quantidade adequada de conteúdo que tem que ser dado, que tem que ser oferecido diariamente. Sabe aquela pessoa que deixa para estudar no dia da prova? Estuda, vai lá, faz a prova, até consegue tirar uma nota boa, porque foi muito próximo. Mas quando acaba a prova, esquece de tudo. É assim, o nosso cérebro, ele tem um limite. Eu até falo isso em uma aula, né? É o degrau da inteligência. A gente só consegue subir um degrau por dia. Não adianta você querer recuperar o atraso e falar, nossa, deixa eu fazer isso aqui para recuperar. Não existe isso. É um pouco todos os dias. Porque se você coloca informação demais no seu cérebro, ele vai eliminar por segurança, por questão de saúde mental. Ele vai eliminar, ele não vai nem analisar, ele vai jogar fora. Então, presta atenção que eu vou te falar. O seu filho, a sua filha, não precisa estudar mais. Eles precisam aprender a estudar melhor. Você precisa começar a entender como é que vai funcionar esse planejamento. Tá, Priscila? Mas então, qual é a quantidade de conteúdo que eu coloco todos os dias? Um pouco todos os dias. Um pouco feito na ordem certa, na sequência certa, de maneira correta. Se você vai passar uma informação para o seu filho com relação a algum conteúdo e vocês não vão ter a oportunidade de fazer uma narração com relação a isso, de fazer um exercício com relação a isso, não precisa nem fazer. Não precisa fazer. Porque é perda de tempo. Só faça aquilo que você vai conseguir cumprir essas 3 etapas do aprendizado. Então você precisa fazer um pouco todos os dias. A constância que vai fazer com que a gente chegue nos resultados que a gente está buscando. Ok? Então vamos lá. Nós falamos do FCA, que é o fazer, corrigir e adaptar. Esse é o primeiro ponto, para que um planejamento venha dar certo, para que as coisas venham funcionar, para que a gente consiga realmente alcançar bons resultados. Outro ponto que é super importante é o AA. O que é o AA? Pelo amor de Deus, né? O que é? Então, o AA é aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que tá aqui o dia inteiro na internet consumindo conteúdo. Seu filho tá lá consumindo conteúdo. E aí você fica assim, não, um dia eu vou fazer.
Deixa eu terminar de ler mais esse livro. Deixa eu terminar de fazer mais isso. Deixa eu terminar de fazer aquele curso. E não aplica. Não vai funcionar. Então, aprendeu? Aplica. Você está estudando com seu filho separação silábica? Ele aprendeu? Aplica, faça exercícios. Eu falo com as minhas alunas, não tem como aprender a gramática se não aplicar. Priscila, mas é muita coisa. Parece que é muita coisa. Parece que é, mas não é. Se você fizer todos os dias um pouco, você vai ver que com o tempo você vai dominar os princípios, os conceitos. Só que se você ficar só me ouvindo, como você provavelmente está fazendo agora, quando terminar você já esqueceu tudo. Ou antes mesmo de terminar você já não se lembra de nada. Toda aula que você for assistir, tudo que você for fazer, você precisa anotar. Você precisa sair da posição de passividade, que é estar só me ouvindo, e colocar numa posição de atividade, que é me ouvir e anotar. Que é ouvir e entender ali o que eu tô falando e praticar de alguma forma. Fazer atividades com relação a esse assunto que eu tô te falando. É isso. Porque senão nós vamos perdendo o nosso tempo. Você tá perdendo o seu tempo. Se você tá só ouvindo, você tá perdendo o seu tempo. Vai lá, pega um papel e uma caneta. O nosso tempo é muito precioso. Ele vai e não volta mais. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar desperdiçando o tempo dos nossos filhos também. E um dos grandes problemas é a pressa. É a pressa. Seu filho tá atrasado, seu filho não tá com dificuldade no português, seu filho tá com dificuldade em tudo. Começa. Faça todos os dias um pouco. E não para mais. É isso. Começa a fazer todos os dias um pouco e não para mais. Por quê? Porque você fazendo da forma correta, ele vai realmente aprender, ele vai realmente consolidar o conhecimento. E ele não vai esquecer. Você não vai ficar naquele negócio que vai, quando percebe não sabe nada. Tem que voltar. Se voltar. Que é outro ponto importante. Você precisa reconhecer que não sabe. Tem um livro até que fala, tem um autor, não lembro o nome dele agora, que ele fala, né? Nós precisamos reconhecer a nossa ignorância. Por quê? Porque se você não reconhece que você precisa de ajuda, se você não reconhece que você não sabe, você não vai buscar conhecimento. Você não vai buscar melhorar. Você não vai buscar evoluir, porque você já sabe. Ou você não sabe que sabe. Ou não faz diferença. Tá bom do jeito que tá. Aí nós vamos viver uma vida medíocre. Sempre abaixo, sempre abaixo. Ok? Então, o FCA, fazer, corrigir e aplicar. E ajustar, melhor dizendo. Fazer, corrigir e ajustar. O AA é aprendeu, aplica. Isso pra tudo na vida, gente. Pra tudo na vida. Outro ponto importante. A autoeducação, ela começa quando a educação escolar termina. Achei que tinha travado. Então, a autoeducação começa quando a educação escolar termina. Nós estamos preparando os nossos filhos para quê? Para a vida. Nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles sejam autodidatas. Os nossos filhos, eles precisam ter desejo de aprender e de entender que quando eles chegarem lá aos 17 anos, aos 18 anos, aquilo ali não é um ponto final. Ou quando eles terminarem a faculdade, aquilo ali não é um ponto final. A gente aprende sempre. Isso é eterno.
Porque quando você decidir parar de aprender, você vai estar retrocedendo. Porque você acha que vai estar naquele nível, mas a verdade é que enquanto as outras pessoas estão indo, você está ficando para trás. E olha só que coisa mais interessante. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade neural. E ele se modifica à medida que o tempo vai passando, à medida que vai recebendo e vai ganhando estímulos. E a melhor fase para que o nosso cérebro venha a se modificar é na infância e na adolescência, embora ele se modifique também na fase adulta. Na melhor fase, no melhor momento, os nossos filhos, eles são podados, eles são treinados para obedecer, para fazer aquilo que é mandado. É para fazer atividade tal, o filho vai e faz atividade tal. É para estudar hoje porque amanhã vai ter prova, o filho vai lá e estuda porque amanhã vai ter prova. É para ler o livro tal, o menino vai lá e lê o livro tal. É isso. Ele é a todo momento treinado para obedecer ordens. Nós não treinamos os nossos filhos para decidir, para buscar informação, para buscar conhecimento, para desenvolver a habilidade de sentar e estudar sem ter que ter uma pessoa do lado o tempo todo. Desenvolver nos nossos filhos uma rotina, um hábito que ele já sabe que ele vai ter que sentar ali todos os dias de manhã e estudar. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Por quê? Porque ele vai se tornar um adulto que tem dificuldade de tomar decisões. Ele vai se tornar um adulto que ele precisa receber a aprovação sempre de alguém para saber se está fazendo certo ou se pode fazer ou não. Quem já viu adulto assim? Sabe o que tem que fazer, mas fica buscando a aprovação de alguém. Fica buscando a confirmação de alguém. Já sabe o que precisa fazer, mas não tem coragem de pegar e fazer. Medo. Aí existem dois tipos de medo. Aquele medo que vem para te paralisar. Aquele medo que vem para te atrapalhar, para parar a sua vida. E aquele medo que vem para te proteger. Só que quase sempre nós ficamos presos naquele medo que vem para nos paralisar. Por quê? Porque a gente acha que nunca tá pronta. Nunca tá bom o suficiente. Por quê? Porque você foi treinado desde a sua infância a sempre depender da aprovação de alguém. Você tinha medo de errar. Você tinha medo de desagradar. Você tinha medo de ser punida por causa dos erros. E hoje talvez você tenha medo de tomar uma decisão devido ao medo. Então, existem os dois tipos de medo, mas existem também dois tipos de erro. E olha só que interessante. Quando você tem clareza desses dois tipos de erro, você consegue ajudar os seus filhos quando eles erram. Isso é bem importante, porque às vezes eu converso com as mães, principalmente nas mentorias, e elas me falam, aí elas falam o que os filhos estão errando. E aí eu falo, me fala uma coisa, seu filho tá errando porque ele não tem o conhecimento, porque existe esse erro, o erro que a pessoa comete por não ter conhecimento. Então, quando uma criança tá fazendo uma leitura lá, e ela tá trocando as sílabas, tá trocando as letras, ela tá fazendo aquilo porque ela não sabe, porque ela não domina o princípio alfabético, fonético, porque ela tá com dificuldade nessa precisão, ou ela está errando por falta de atenção. É isso. Existem esses erros. Às vezes a pessoa sabe. Às vezes a pessoa sabe como é que faz, sabe como é que é, mas erra por falta de atenção. Isso já aconteceu comigo. Eu sei fazer, e por falta de atenção, às vezes eu não faço. Eu falo, por que eu não fiz? Falta de atenção.
Não é falta de habilidade, é falta de atenção. Então, se você identifica que o seu filho tá faltando habilidade, que ele tá errando por falta de habilidade, você precisa treiná-lo. Agora, se o seu filho está errando por falta de atenção, o que você vai fazer? Desenvolver atividades para que ele desenvolva essa atenção. Como que a gente faz para desenvolver a atenção dos nossos filhos? Nós precisamos colocar para ele fazer, né? Nós precisamos colocá-lo para fazer atividades curtas com muito foco. Não adianta você colocar no seu planejamento a criança para ficar lá fazendo atividade por 2 horas, por 1 hora. A criança, ela fica enrolando. O negócio não vai. A atividade não termina. Quando vê, já passou a manhã inteira. Lembra que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com intenção. Quando nós estamos dando aula para os nossos filhos, quando nós estamos desenvolvendo uma atividade com os nossos filhos, além de aprender o conteúdo daquela atividade, nós estamos desenvolvendo nele performance, nós estamos desenvolvendo nele bons hábitos, nós estamos desenvolvendo nele rotina. Se o nosso filho, quando vai fazer uma atividade, se dispersa demais, voa demais, demora demais, enrola demais, ele não está aprendendo, que é um dos objetivos. Além de tudo isso, ele está desenvolvendo o hábito de ficar procrastinando, de ficar enrolando, de ficar sempre demorando. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar. Poxa, meu filho sabe. Ele tá fazendo isso por falta de atenção? O que eu vou fazer? Diminui o tempo da atividade, reduz, mas aumenta o foco. Filho, você vai fazer só isso aqui, ó. Mas eu quero que você dê o seu melhor. Eu quero que você faça com toda a atenção, focado na atividade. E ele vai fazer naquele tempo ali, aquela atividade focada. É melhor fazer uma atividade menor, com muito foco, do que fazer uma atividade, uma quantidade maior naquela enrolação. Percebe o feeling que eu falei que a gente tem que ter no início da nossa live? É isso. Então, quando as pessoas falam de planejamento, às vezes elas colocam lá 10 minutos caligrafia, 15 minutos leitura, 50 minutos matemática, 50 minutos português, 20 minutos história, 20 minutos... Vai dar errado. Vai dar, eu te garanto que vai dar, porque já deu errado pra mim. Não dá. Na escola não é assim. Eu sou pedagoga, sou professora, dei aula anos da minha vida. Vocês acham que a criança chega na escola, a aula começa 1h da tarde, vai até 5h20, 5h15. Você acha mesmo que a criança vai estudar aquele tempo todo? Não vai. Não vai. Se ela estudar 3 horas, 2 horas, 3 horas, é muito. É muito. Porque tem a conversa, tem a hora que a professora não faz nada mesmo, tem a hora que todo mundo tem que esperar o outro terminar, porque o outro terminou, o outro não terminou. Aí para um pouco, tem um recreio, troca de matéria, guarda material, pega material, hora do lanche, hora disso. É isso. São tempos curtos. Faça tempos curtos, mas desenvolva bons hábitos no seu filho. Nós somos preparadoras, nós estamos preparando os nossos filhos para a vida. Para com essa loucura, com essa quantidade de conteúdo. Eu falo, gente, para com essa loucura de ficar o dia inteiro buscando material. Tudo que é material gratuito, você tá aí fazendo impressão. Nossa, tem um material gratuito falando dos mosquitos, vamos imprimir. Tem um material gratuito falando da nuvem, vamos imprimir. Tem um material gratuito falando da estrela de Belém, vamos imprimir. Tem um material gratuito falando sobre a folha da árvore tal, vamos imprimir. Você precisa ter lógica. Eu já fui... Gente, eu tô falando isso porque eu era dessas. Eu era dessas.
Nossa, eu não podia ver material. E não era só material gratuito, não. Eu comprava também. Era de tudo. E aí, o que acontece? Isso me gerava uma ansiedade, uma frustração. Porque não dava tempo de fazer tudo isso. E aí, olha só, eu anotei essa frase. Eu só não sei onde ela tá, mas eu anotei ela. Deixa eu ver se eu acho ela. Eu não acho ela. Eu anotei, mas não sei onde que ela tá. Então, é o seguinte. Isso acontece com você? Já aconteceu isso? Pois é. Aí, o que acontece? É aquela coisa. Se você quer lutar todas as guerras, você não vai lutar guerra nenhuma. Você quer fazer tudo, você não vai fazer nada. Você quer dar tudo pro seu filho, você não vai dar nada. Porque você vai fazer tudo mais ou menos. Você vai fazer tudo de qualquer jeito. Então, o que a gente precisa ter? Foco. O que a gente está cobrando dos nossos filhos? Foco. Então, o que a gente precisa ter? Foco. Olha para o seu filho hoje. Olha para a sua situação neste momento. Qual é a real necessidade do seu filho? Priscila, meu filho precisa aprender a ler. Põe isso no seu planejamento. Seu objetivo, qual é? Fazer o meu filho aprender a ler. Meu filho vai aprender a ler. Esse é o meu objetivo. Priscila, meu filho é muito disperso. Ele não foca, ele não presta atenção. Então, qual que vai ser seu objetivo? Desenvolver atividades que desenvolvam a habilidade da atenção no meu filho. Vou fazer atividades curtas, mas vou exigir muito foco, muita atenção, até que eu consiga ir colocando outras coisas. É isso. É isso. Nós precisamos entender que não precisa de muito. Então, no seu planejamento, você precisa conseguir fazer um raio-x do seu filho e visualizar realmente qual é a necessidade dele. Para de ficar olhando para os filhos dos outros. Para de ficar vendo a criança fazendo a leitura lá no Instagram, aqui no Instagram, e você fala assim: oh, meu filho ainda não faz isso, meu Deus, tô atrasada. Você tem que parar com isso, porque isso te destrói. Você começa a achar que você não é capaz, que você não consegue, que é muito difícil pra você. Só que se você acha que não consegue, você não vai conseguir. Se você acha que é difícil, vai ser difícil mesmo. Porque toda vez que você se deparar com a primeira dificuldade, você vai falar: tá vendo? Não falei? Falei que eu não conseguia. Falei que isso era difícil. Sabia que eu não ia conseguir. Parece que estava até torcendo contra, né? Qual é a sua expectativa com a relação à educação do seu filho? O que você está esperando? O que você espera? Qual é o seu principal objetivo? Não é formar um homem e uma mulher que antes de ter uma profissão, antes de ter uma capacidade intelectual, ele tem uma capacidade moral, ele tem uma capacidade humana, ele tem uma capacidade como ser humano, que se ama, que acredita nele, que tem uma identidade definida, que não se deixa abater nem se abalar diante das dificuldades, que não olha para uma dificuldade e se desespera, mas persiste, tem coragem, vai lá, não tem problema, errou, começa de novo, faz de novo. Poxa, eu tenho conversado com algumas mães. A comparação está destruindo a sua vida. A comparação está destruindo sua filha, seu filho de 10 anos, de 11 anos. Porque o seu foco está sempre no erro. O seu foco está sempre na debilidade, na dificuldade. A criança faz uma leitura sem brincadeira. O seu filtro é para o erro, não é para o acerto. Poxa, será que ele errou 90% do texto ou ele errou 10%?
Nós precisamos começar a valorizar o acerto, o progresso, o crescimento dos nossos filhos. E trabalhar nas dificuldades. Trabalhar naqueles pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser aperfeiçoados. Hoje uma menina, ela tem 12 anos, me mandou eu mandei uma mensagem para ela, eu faço o acompanhamento dela. E nós fizemos uma mentoria na semana passada com a mãe dela. E ela gravou um áudio lendo um texto para mim. E eu falei, eu gostei demais da sua leitura. Você tá lendo numa entonação incrível. Você tá respeitando a pontuação. Como eu fiquei feliz de te ouvir. Eu gostei muito da sua leitura. E ela me mandou um áudio falando muito obrigada. Ninguém nunca tinha me elogiado, só o meu pai e minha mãe. Você é a primeira pessoa que me elogia. Eu fiquei emocionada, porque realmente ela tá lendo muito bem. Precisa trabalhar alguns pontos? Precisa. Mas nós também precisamos trabalhar outros pontos. Nós estamos sempre em constante evolução. Na nossa vida não existe aquele ponto final, enquanto a gente estiver vivo, né? A gente tá sempre melhorando. Talvez você ainda não é aquilo que você gostaria de ser, mas também você já não é mais aquilo que você era antes. E olha que maravilha! Você evoluiu. Aí as pessoas têm medo de elogiar o filho, porque senão eles vão ficar viciados em elogio. Poxa, elogie o esforço. Engrandeça as boas atitudes dele. Como que ele vai saber que ele tá no caminho certo se você não fala nada? Se você acha que ele tá fazendo mais do que a obrigação e não precisa falar nada. Mas quando ele erra, você é a primeira a apontar. E tá certo, tem que mostrar mesmo que tá errado. Mas, poxa, mostra pra ele o que ele tá fazendo de certo. Mostra pra ele que ele tá avançando, que ele tá evoluindo, que ele tá progredindo, que é assim mesmo. Por quê? Porque ele vai se sentir motivado a continuar nesse caminho que tá bom, nesse caminho que tá certo, nesse caminho que tá gerando crescimento. Mas o seu foco não, o seu foco é na quantidade de conteúdo, porque a fulana cumpre tudo isso. Eu quase destruí a minha casa, a minha família, os meus filhos por causa disso. Eu tinha uma mente hiper escolarizada. Eu vim de sala de aula, eu era pedagoga. Tirei meus filhos da escola e falei, poxa, vou tirar isso de letra. Sou professora, sei dar aula. Vocês não têm noção. E até hoje eu tenho que ficar me policiando. Então, você precisa conseguir olhar para o seu filho e identificar qual é a dificuldade. E trabalhar nessa dificuldade. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí, conseguiu, melhorou, evoluiu, vamos lá. Conseguiu organizar a rotina da casa, conseguiu ajustar o horário, vai aumentando. Vai apertando. Aumenta a caligrafia, coloca outro conteúdo. É isso. Mas se não tiver a base, não vai dar. Entende? Não vai dar. Então vamos lá. Me mandem as perguntas. Eu vou começar a responder aqui. Hoje eu precisava trazer esse panorama para que você consiga ter recursos para amanhã você colocar a mão na massa e fazer seu planejamento junto comigo. Ok? Então hoje você vai ter claro qual é o conteúdo que eu preciso focar com os meus filhos. No meu caso aqui, eu foco no português e na matemática. E na sexta-feira eu dou outros conteúdos para eles. É isso que eu faço. Por quê? Porque eu tô treinando a leitura da minha filha, que acabou de ser alfabetizada. Eu tô desenvolvendo outras habilidades do meu filho, que já tem 9 anos, que já lê bem. Mas eu tô treinando nele a oralidade, que é um outro ponto importantíssimo, que muitas vezes os pais não se preocupam. Nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles tenham uma boa oralidade, para que eles tenham uma boa dicção, para que eles consigam falar de uma forma melhor cada dia. De uma boa maneira. Por quê? Porque às vezes você treina a sua criança, ela tá lendo, ela lê pra dentro, aquela coisa. Não tem aquela prosódia, não tem aquela entonação, não tem aquela vida quando tá lendo. Você precisa treinar seu filho pra isso. Como que treina? Recitando poesias, recitando fábulas, lendo, fazendo leitura em voz alta. Você corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, pontuando a entonação.
falando para a criança para que ela abra a boca para falar, que ela não faça aquela leitura para dentro, aquela leitura, né? Por quê? Porque são habilidades que precisam ser treinadas. Não adianta a pessoa ter todo o conhecimento do mundo e não conseguir expressar aquilo ali. Nós precisamos... Gente, a oralidade é um dos pontos mais importantes nos dias de hoje. A pessoa ela precisa aprender a se comunicar. E nós precisamos treinar isso nos nossos filhos, ok? Então eu vou responder algumas perguntas que estão aqui. Aqui, ó, ela me perguntaram aqui. Aí, se você tiver uma pergunta, manda que eu já vou finalizar, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade. Ela perguntou assim, planejamento, como conciliar o Cici com outros conteúdos? Aqui tem outras falando sobre planejamento, sobre quantidade de conteúdo. Então, olha só. Gente, qualquer metodologia que você utilize, Cici, enfim... Qualquer uma que você utilizar. Você tem que se organizar a ponto de que a criança consiga aprender aquilo que ela precisa aprender, que é uma prioridade, né? Porque, se eu não me engano, Cici é uma vez na semana. E nos outros dias da semana, você precisa focar naquilo que é importante. Por exemplo, no português, na matemática. Agora, não adianta você colocar o mundo inteiro e não cumprir as etapas, que é do entendimento, do aprendizado e da fixação. Entende? Então, reduz. Qual que é a idade da criança? Eu preciso saber qual que é a idade da criança. Ela já sabe ler? Ela já sabe escrever? Então, seu foco precisa ser na leitura. E aí você vai ajustando. Qual que é a quantidade ideal de conteúdo? Um pouco todos os dias. Um pouco todos os dias. Você precisa conseguir ver qual que é a necessidade da criança, qual é o ponto que precisa ser trabalhado na criança e você precisa focar nele, tá? Crianças com idades diferentes, como planejar o conteúdo? Volto a dizer, aqui em casa eles têm idades diferentes. A Aninha acabou de fazer 7, o Luiz acabou de fazer 9, né? Então, português e matemática, eles estudam conteúdos diferentes. História, ciência e geografia, eles estudam o mesmo. Como que eu faço para conseguir dar o português e matemática para os dois ao mesmo tempo? Enquanto a Ana tá fazendo matemática, alguma atividade que ela já consegue fazer sozinha, eu tô com o Luiz Felipe explicando para ele algum conteúdo que ele precisa que eu esteja ali para explicar para ele. Por exemplo, no português. Quando ele vai para matemática, que ele já faz sozinho, ela tá fazendo algum conteúdo que ela precisa que eu fique ali o tempo todo do lado dela. Mas sempre focando em desenvolver na criança essa autonomia. Com qual idade que a gente já pode começar? Desde sempre. Desde sempre. Lógico que quanto menor a criança, menor vai ser o tempo. Mas você já pode começar a delegar algumas atividades, alguns exercícios, para que a criança faça sozinha, sem que você esteja ali ao lado, sentada do lado dela. Então, uma criança pequena, filho, ó, você vai colorir aqui e eu já volto. Põe a criança para fazer lá o desenho, para colorir. Ah, filho, você vai terminar essa atividade de matemática aqui, essa 1, 2 e 3, e aí depois eu volto. É isso. Tá? Então, você precisa ir delegando isso para a criança, para que ela vá sendo treinada a desenvolver essa autonomia. Se o conteúdo não é assimilado no tempo planejado, vai atrasar tudo. O que faz? Deixa atrasar. Eu não passo pra frente. Aí, amanhã eu vou até falar, que eu vou mostrar o meu planejamento na prática, né? Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, português e matemática, eu faço um planejamento anual, uma visão geral, mas eu não sigo o meu planejamento. Entende? Eu não sigo. Tipo assim, português eu não coloco. Ah, vou fazer da página tal a página tal. Vou fazer o conteúdo tal, conteúdo tal. Não, eu tenho uma visão geral que eu vou dar durante o ano. Então, a minha proposta foi, o Luiz vai fazer o caderno literário, ortografia 1 e 2, esse ano. Ele tá na metade da ortografia 2. É isso. E eu passo para a próxima atividade depois que ele dominou o conceito anterior.
Deixa eu falar uma coisa, aproveitando esse ensejo da aula de português. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe falando: Priscila, meu filho não sabe encontro vocálico. Mas ele também não sabe o que é vogal e semivogal e ele tem dificuldade em separar as sílabas. Primeiro eu preciso ensinar separação silábica para depois ensinar isso? Por quê? Porque se a criança ela não sabe as regras da separação silábica, quando ela for identificar se é um hiato, se é um ditongo, se é um tritongo, a chance dela errar vai ser muito grande. Por quê? Porque ela não sabe se aquelas vogais ali vão ficar juntas ou separadas. Então ela provavelmente vai errar no hiato, provavelmente vai errar no ditongo, né? No tritongo talvez não, porque é mais claro, é mais óbvio, né? Mas no hiato, no ditongo ela vai errar. Porque ela não sabe se fica junto, se fica separado. E ela, se ela não sabe o que é vogal, o que é semivogal, ela vai ter dificuldade também para identificar se fica junto, se fica separado. Então, português, existe uma ordem para ser seguido. Se a criança não dominou o conceito anterior, não passa para frente. Vai atrasar o planejamento todo, não tem problema. Amanhã eu vou ensinar que eu sempre deixo uma semana por mês livre. Uma semana por mês eu não coloco nenhum tipo de aula, não planejo nada. Por quê? Porque sempre quando atrasa, eu atualizo nessa semana. Tá? Isso nos ajuda bastante. Às vezes, uma semana não é o suficiente. Mas tá tudo bem. O planejamento tá ali no papel para te dar um norte, para te dar uma direção. Você precisa começar a avaliar, né, diariamente. Poxa, seu filho aprendeu alguma coisa hoje? Aprendeu? Que maravilha. Fecha a semana fazendo essa autoanálise. Meu filho aprendeu alguma coisa essa semana? Eu consegui focar naquilo que realmente meu filho estava precisando durante essa semana? Poxa, meu filho está com dificuldade nas regras da ortografia, do Z e do SS, do S. Então eu vou trabalhar essas regras durante a semana com ele, vou fazer ditado com relação a isso, vou fazer atividades sobre isso. Ele conseguiu aprender alguma regra essa semana? Ele melhorou no ditado? Ele melhorou na ortografia? Então ele evoluiu. Não adianta você ficar correndo, cumprindo o currículo, como é feito na escola, porque eles precisam fazer, porque a coordenadora vai te cobrar, a pedagoga vai te cobrar, ela quer que você finalize. Você tem que ver todo aquele currículo durante o ano, não importa se aprendeu ou se não aprendeu. No nosso caso, não. O nosso objetivo é a criança aprender. Então, se ela ficar um mês estudando fonema e separação silábica, fica um mês estudando fonema e separação silábica. Mas só passa dali quando ela estiver já dominando o conteúdo, ok? Atrasou o planejamento? Não tem problema. Marca lá que não fez, vai fazer depois. Deixa eu ver o que mais aqui. Pri, a dúvida é... Aqui, ó. Quanto tempo devo permanecer no mesmo conteúdo? Já até respondi, né? Você fica nesse conteúdo até a criança dominar. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a Ana Luísa no caderno de poesia com gramática. Nós começamos um poema novo. Ela não tá dominando o vocabulário daquele poema. Ela tá errando bastante o vocabulário daquele poema. Então, eu só saio daquele poema depois que ela estiver dominando o vocabulário. O meu objetivo naquele material é esse. Treinar a leitura, trabalhar a memorização, a recitação, e ela precisa dominar o vocabulário do poema completo. Então, eu vou fazer exercícios todos os dias, vou fazer ditado diariamente, vou fazer exercício um dia no quadro, um dia com letra, um dia colocando as sílabas, outro dia colocando as palavras, até que ela domine o vocabulário. Dominou o vocabulário, internalizou o poema, memorizou, recitou, pronunciou da forma correta, na entonação correta, respeitando pontuação, passo para o próximo. Isso pode demorar 2 semanas, 3 semanas, pode demorar um mês. Ah, mas tá me atrasando todo. Não tem problema. Eu tenho todo o tempo do mundo. O importante é ela aprender. Não adianta eu passar pra frente e ela não aprendeu. O que adianta? Não adiantou nada. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem outras perguntas aqui. Peraí.
Priscila, como treinar prosódia? Prosódia é uma habilidade que é desenvolvida através de um modelo. Então, para uma criança de 6, 7, 8 anos que está lendo e você percebe que ela não tem prosódia, ou seja, ela não tem uma entonação correta, ela não pronuncia as palavras da forma correta, né? O que você precisa fazer? Você precisa ler antes, mostrar qual é a entonação. Então você vai pegar lá o poema e aí você vai ler: o colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Acho que é isso, né? Enfim, você vai ler para ela, para a criança, na entonação correta, e depois ela logo em seguida vai ler novamente, né? Respeitando a mesma entonação. É treino, tá? Prosódia é uma habilidade que a criança, que a pessoa só desenvolve a partir de um modelo. Precisão é o domínio mesmo do alfabeto, do princípio alfabético, do princípio silábico. É o domínio disso, precisão. A criança, ela precisa dominar os fonemas, ela precisa entender o que são sílabas, ela precisa ter velocidade ali para dominar isso. Precisão. Velocidade é treino. A criança, ela já não tá errando mais, mas ela lê muito devagar. Ela lê muito parada. É treino. Prosódia, modelo. A criança só aprende através de modelo. Por isso é tão importante a leitura em voz alta. Isso é muito importante, porque isso vai garantir que a criança tenha uma boa referência para que ela possa reproduzir, inicialmente por repetição, por cópia mesmo, até que ela consiga internalizar essa maneira, né, de falar mesmo. Peraí. O que seria dominar o vocabulário? Quando a gente está estudando um poema com a criança, um texto, uma literatura com a criança, nós precisamos ter um objetivo. Então, cada poema, cada texto, cada material tem um objetivo. O meu objetivo na leitura do poema da Chácara do Chico Bolacha é trabalhar os dígrafos, é trabalhar o CH, é trabalhar o X, os fonemas, né, os diversos sons que uma mesma letra representa, ok? O X ali pode representar o som de CH, embora tenha o som de CH, a gente vai escrever com X. Outros casos vai ter som de X e eu vou ter que escrever com CH e não com X. Então, o objetivo no estudo daquele poema é trabalhar os dígrafos e as diversidades de sons que uma mesma letra pode representar, os diversos fonemas. Então, eu só passo para o próximo quando ela realmente estiver escrevendo essas palavras da forma correta. Ou seja, que realmente ela tenha internalizado esse vocabulário. Existem palavras que são mais difíceis dentro do poema, por exemplo, charco. E ela falou: mãe, mas o que é charco? Né? E aí hoje nós procuramos no dicionário o significado de charco e ela entendeu qual era o significado, ou seja, ela aprendeu mais um vocabulário presente ali no poema. Mas o objetivo é realmente a ortografia. Eu preciso que ela finalize a lição dominando a ortografia. Por exemplo, lá no Colar de Carolina, eu precisava, não era o Colar de Carolina, enfim, teve um poema desses aí que tinha lá era. Eu precisava que ela entendesse que era com H, né? Que a gente escreve com H. Não tem uma regra, não tem uma dica, não tinha nada para eu dar. Ela precisava memorizar. Então, por exemplo, Caxambu, hoje ela escreveu errado. Ela não colocou com X e era com X, ela colocou com CH. Ok, hoje ela entendeu que é com X. Amanhã eu vou repetir a mesma palavra e eu espero que ela coloque com X e não com CH. Então, é fazer com que a criança treine esse vocabulário, tanto na regra quanto na frequência, na constância. Não existe regra para tudo. Eu falei isso hoje com mamãe. Não existe regra para tudo. Muito do vocabulário a criança vai ter que memorizar. É o fato da criança ter contato com aquele vocabulário que vai fazer com que ela enriqueça esse leque, tá? Na vida dela. Então, é a constância. Outra dica bem importante, eu já vou aproveitar o ensejo
que quando uma criança tá fazendo um ditado, você tá treinando o vocabulário com a criança e a criança erra, não adianta você pedir para a criança repetir 1, 2, 3 vezes, copiar a palavra e acabou. Isso não faz com que a criança aprenda. A criança ela só aprende tendo contato com a palavra. Ou seja, ela errou a palavra, ela vai copiar 1, 2, 3 vezes, mas você vai voltar na palavra até que ela acerte. Até que você se certifique que ela conseguiu dominar aquele vocabulário. Enquanto ela não tiver dominado aquele vocabulário, você vai continuar voltando naquelas palavras até que fique internalizado dentro dela. É assim que se aprende vocabulário. É assim. Não é fazendo ditado, pedindo para repetir e acabou. Ela não aprende desse jeito. É a repetição, é a constância, é o acesso cada vez mais com esse mesmo vocabulário que vai fazer com que ela aprenda realmente, tá? Então, o dominar o vocabulário é isso. É conseguir escrever as palavras do poema de forma correta. Deixa eu ver aqui. Acho que tá fazendo a mesma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui. Quando você fala dominar o vocabulário, seria o significado das palavras também, tá? A gente trabalha também o significado, mas a princípio, como ela é menor, o meu foco mesmo é a ortografia. A gente trabalha o significado, mas o foco mesmo é a ortografia. Deixa eu ver aqui. Então, no início, o foco é quase todo em leitura, memorização e treino da escrita. As regras vai aos poucos. É isso? Deixa eu ver se tem mais. 5 anos. Exatamente. O que eu faço? E o que eu sempre falo? Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Então, caderno de poesia com gramática. A minha filha tá lá treinando a leitura, desenvolvendo a habilidade na ortografia, treinando o vocabulário do poema, de todas as palavras do poema, tendo noção do que é uma frase, do que é uma palavra, de sílabas. Isso é bem importante. E aí, o que acontece? À medida que a criança vai se deparando com esses textos, com as atividades, vão surgindo oportunidades para que você coloque as regras da gramática. Por exemplo, antes de P e B, a gente vai colocar M. Então, tá lá a criança escrevendo tambor. E ela colocou lá um N. Você vai corrigir e falar, não, filha, é o M que coloca aqui. Poxa, aproveita a oportunidade e fala com a criança. Olha, toda vez que tiver o P e o B, nós vamos colocar o M. E aí ela vai entender, por exemplo, né, o an, em, in, on, você vai mostrar para a criança. Olha só, todas essas letras, né, essas sílabas, esses pedacinhos, representa o mesmo som. Olha só. An, em, in, on. Mas percebe que pode ser escrito com M ou com N? Como é que a gente vai saber quando é que a gente vai colocar o M, quando é que a gente vai colocar o N? O an com M e o an com N. Nós vamos ter que observar a próxima letra. A letra que está junto dele. Então, com o M só pode ficar o P e o B. Com o N vai ficar as outras letras. Então, no caso de tambor, você vai colocar o M ou o N. E isso, gente, é mostrando com o alfabeto, é mostrando com as letras, é mostrando mesmo. Aí a criança vai falar, o M, colocou lá. Enfim, aí você vai colocar uma outra palavra lá. Qual é que você vai usar? O N. É isso, é aproveitando as oportunidades. Então, eu tô trabalhando com a minha filha letras e fonemas. Para que ela consiga contar os fonemas, ela vai ter que entender o que é dígrafo. Então, eu vou pegar lá, não tô com nenhum aqui, né? Mas eu vou pegar lá as regrinhas dos dígrafos consonantais, dos dígrafos vocálicos e vou mostrar para ela. Ela vai entender de primeira? Provavelmente não. Mas sempre que ela se deparar com esses exercícios, com essas atividades, eu vou mostrar. É isso. É ir falando, é internalizando na criança. Por quê? Para que isso se torne uma segunda pele. Eu sempre falo, a gramática precisa se tornar uma segunda pele para a criança. Para quando ela estiver lá com seus 10 anos, 11 anos, ela não tenha dificuldade para fazer um texto. Por que essas crianças têm tanta dificuldade de fazer um texto? Porque elas não dominam a gramática, elas precisam pensar
em inúmeras habilidades difíceis e ainda conseguir pensar num texto, conseguir tirar da cabeça e ainda passar pro papel. Então é muito difícil. Então primeiro a gente treina os conceitos isolados. Isso acontece até mesmo na questão do alfabeto. Primeiro você ensina, existe o alfabeto, tem um nome, tem um som, depois você passa para sílabas, depois passa para as palavras, depois para frases curtas, frases um pouco maiores, pequenos textos e textos. É assim que aprende. É do simples para o complexo. A gramática é exatamente da mesma forma. Você vai explicar, a princípio, termos isolados que vão sendo analisados em cada palavra, em cada questãozinha ali. Depois, a criança vai ganhando habilidade para conseguir fazer uma análise de uma oração. Mas se ela não sabe o que é um artigo de forma isolada, o que é, por exemplo, igual ontem, né, a questão da oxítona, achar que uma palavra de uma sílaba é oxítona, tá errado. Ela precisa ter clareza que aquilo não é um oxítono. Então, nós vamos trabalhando esses conceitos e depois aquilo ali vai sendo internalizado. Então, quanto menor a criança, mais oral e visual, tá? Não é tanto no exercício, mas é mostrando ali à medida que vão surgindo as oportunidades. Então é isso. Deixa eu ver. Acho que eu respondi todas. Deixa eu ver se eu respondi todas aqui. Rotina e persistência. Gente, rotina e persistência é fazer todos os dias. Como é que vai funcionar a rotina da sua casa? Não sei. Aqui em casa é assim, a gente acordou, tomou café da manhã, eles arrumam a cama, é estudar. Todos os dias é assim, todos os dias é assim, todos os dias é assim. Virou hábito, rotina. Eles já sabem, eu não preciso falar, tá na hora de estudar. Tá na hora de ler. Eles já sabem que depois do almoço eles têm que fazer a leitura deles. É isso. Então, é você ter claro o que funciona para sua casa e você ter coragem de começar e continuar, sabendo que vai ter que ajustar. É você ter coragem de começar, continuar, sabendo que vai ter que ajustar. É exatamente isso. A gente não pode desistir na primeira dificuldade, no primeiro empecilho. Olha lá, a Ceci falando. Já está lendo as placas das ruas falando, olha, amanhã é um dígrafo. Exatamente, tem 5 anos. É isso. É exatamente isso. A gente também não pode ficar naquela coisa, é muito pequeno, não precisa. Gente, aproveite as oportunidades. Aproveita. A criança tá pedindo. Você vê que tem condições, vai fazendo, vai colocando todos os dias um pouquinho que vai dar certo. Tá bom? Então é isso, gente. O que faz com que os nossos filhos, pra gente finalizar, consigam ter bons resultados. Isso não é nada assim, meu filho é um gênio. Nossa, meu filho é muito inteligente. Não, é dedicação e esforço. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa tem condições de conseguir. Ok? Você só precisa de dedicação e esforço. Qualquer coisa. Seu filho precisa dedicação e esforço. Ele aprende qualquer coisa. Seu filho tá trocando as letras, tá com dificuldade em algum conteúdo específico? Foca nesse conteúdo. Faça todos os dias com dedicação e esforço. Ele vai conseguir. Ok? Então, meninas, é isso. Amanhã nós vamos pra prática. Eu vou disponibilizar depois, no final da aula, o meu planejamento só para quem estiver na live, tá? Eu vou ensinar tudo, com calendário, tudo bonitinho. E é isso. Eu vou ver se eu até disponibilizo o calendário antes. Vou ver como é que eu vou fazer, tá bom? Gente, eu vou deixar gravada, mas ela vai sair do ar, tá? Eu vou deixar gravado até amanhã, mas as outras eu não vou deixar. É só para quem estiver ao vivo mesmo, tá bom? Até mesmo porque vocês estão se sacrificando, estão se esforçando, porque realmente vocês querem buscar um resultado. Amanhã, 8h30 da noite. Então, nós teremos aula. Amanhã, 8h30 da noite, que amanhã é quarta, né? E quinta, 8h30 da noite. Amanhã vai ser planejamento. Eu vou pegar meu calendário, vou pegar meu planejamento e vou mostrar tudo que eu faço. E quinta-feira eu vou
ajustar essa questão do planejamento, o que tiver ficado, o que faltar, porque realmente é muita coisa. E eu vou dar indicações de livros de literatura para crianças menores, para os maiores, e como que a gente faz para trabalhar a literatura. E outra coisa bem interessante, várias pessoas estão me perguntando, meu filho ele está escrevendo um livro, e como que eu trabalho produção de texto com meu filho? Como é que a gente faz para trabalhar isso? Como é que eu faço para começar? Né? Então eu vou indicar os livros e já vou dar algumas dicas com relação a isso, ok? Então não perdem, não fique de fora, não vai ficar gravado, então vai ser só ao vivo. Essa eu vou deixar até amanhã, depois eu vou tirar do ar, ok? Compartilhe essas lives com as suas amigas, já compartilhe o lembrete para todo mundo, para ninguém perder. E aí, se você tem dúvida com planejamento, quer que eu responda algo específico, eu vou abrir uma caixinha, você já me manda, que eu já coloco na aula de amanhã. Caderninho na mão, gente. Caderninho na mão amanhã, porque amanhã é aula prática. Senão você vai ficar perdida lá. Combinado? Beijo, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima.